Olá, eu sou Suzane Marcesac e hoje nós vamos fazer algo um pouquinho diferente. Nós vamos fazer um bate-bola, eu com a Ivana, que é da minha equipe, e porque ele tem mais acesso às perguntas, às, às interações quando os alunos fazem lá na nossa comunidade. Então, nós vamos começar. Ela faz uma pergunta de lá e eu respondo daqui, para que vocês possam interagir com a gente, depois deixando outras perguntinhas lá no nosso portal. Tá? Bom dia, Ivana. Vamos Bom dia, começar? Suzane. Bom dia, Suzane. Nós trouxemos hoje algumas perguntas que os seus seguidores deixam nas redes sociais. Ultimamente, principalmente nos últimos dias, nas últimas semanas, muitas pessoas estão nos procurando para saber o seguinte: as pessoas dizem que elas estão vindo do nicho de, principalmente, higienização de sofá, limpeza pós-obra e até da construção civil. Pessoas que trabalham como mestres de obra, trabalham como ajudantes de mestres de obra, e elas gostariam de saber o seguinte: como elas estão já nesse mercado, se trazer as atividades de restaurador de piso e superfície para o negócio delas ou para o trabalho, para a formação profissional delas, se é um bom negócio. Se você, como especialista nessa área, acha que é agregador, o que isso pode trazer de bom para elas? Para o negócio delas ou profissionalmente, né? Elas se tornarem um restaurador de pisos profissional. Olha, eu acho que é uma coisa muito boa. Inclusive, lá nos nossos vídeos do YouTube, onde eu conto para as pessoas como começar uma empresa do zero, são 6 aulas que tem lá, eu falo que é bem, que eu comecei assim, de certa forma. Porque como a gente trabalhava, eu estava trabalhando numa empresa do meu amigo que fazia reformas em prédios e em casas, então eu comecei lá, a gente considero também quase que a gente fez quase um trabalho de pedreiro, porque a gente teve que construir uma paredinha, derrubar uma lareira aérea, repocar de novo para poder pintar novamente aquele espaço. Eu considero quase que nós fizemos também um trabalho de pedreiro lá naquela obra, ou pelo menos de auxiliar de pedreiro. Então, nós estávamos lá e não deixamos de ver as oportunidades. As oportunidades para a restauração de piso, dentro de uma obra, mesmo que seja uma obra nova, elas aparecem a todo momento. Quando você for instalar o piso, desde uma limpeza profissional, desde uma impermeabilização de pisos novos, como eu já falei várias vezes, as marmorarias dificilmente elas fazem impermeabilização. Até algumas, né? Até algumas aqui em Curitiba tem uma, parece que se o cliente pedir, ela faz. Mas também não é aquela impermeabilização na hora lá que está dentro da casa, o que a gente é mais indicado, não é impermeabilizar embaixo dela pela marmoraria, mas a parte de cima deve ser feita depois que a obra já estiver concluída, primeiro porque vai sujar durante a obra, alguém pode usar um produto lá e acabar removendo o impermeabilizante, porque existem produtos com um pouco de acidez que acabam removendo. Então, é bem mais fácil a pessoa que já está dentro da obra ter esse contato já com as empresas que estão instalando, com as marmorarias que vão lá e já começar a fazer a sua propaganda até mesmo para o dono da casa. Quando está lá um mestre de obra, um pedreiro que está lá, ele já pode colocar, às vezes se ele não quer falar a princípio que é ele que vai fazer, ele coloca, eu tenho uma empresa que faz esse tipo de trabalho. Então, as pessoas, às vezes, quando o dono está lá perguntando as coisas, eles são muito acessíveis, né? Às sugestões. Então, a pessoa que está dentro de uma obra, por exemplo, estou dizendo agora no caso do pedreiro e auxiliar de pedreiro que queira começar, ou mesmo o pintor, porque o pintor ele já trabalha com impermeabilizantes, às vezes que ele passa em cima da tinta, outros produtos, ele já tem um meio caminho andado aí de aplicações, né? E quando você vai aplicar uma resina, uma película, ele é muito parecido com a pintura. Então, ele já está também meio caminho andado. Então, esse contato dentro da obra, tudo que você consegue ter acesso, que você acessa dentro de alguma residência, é uma boa propaganda, é um bom contato, é o canal onde vocês vão encontrar o trabalho, onde vocês vão poder oferecer o trabalho de vocês. Isso sem dizer também, né, no caso de quem vai fazer a limpeza pós-obra. Quem vai fazer a limpeza pós-obra também, a casa já está terminada, estou chegando lá, vou fazer a minha limpeza, mas eu posso oferecer lá, olhar que tem um piso, um mármore que riscou, um mármore que está
que foi desgastado, eu já posso oferecer uma impermeabilização, já posso oferecer o polimento, a correção desses riscos. Então, são coisas assim que é a faca e o queijo na mão, né? Ah, para quem está lá agora, vamos falar para o higienizador de sofá. Eu estou lá, o higienizador de sofá. Ele também, ele acessou a casa de alguma pessoa, ele está vendo o que tem dentro, as bancadas, o piso. Ele pode dizer assim, nossa, esse piso de porcelanato está meio desgastado. Ó, quando a senhora precisar de alguma coisa, nós fazemos polimento também de superfícies, tal. Entrega o cartão dele e ali tudo se começa assim, pelo começo, lá no início, vendo as oportunidades, criando oportunidades. Isso eu chamo de criar oportunidades. Então, todas essas pessoas, às vezes é mais complicado a pessoa entrar, né? Fazer a propaganda de fora, externa dela. Ah, vou fazer minha propaganda externa. É difícil? Não, não é. Mas é mais complicado do que quem já presta, quem está entrando dentro da casa, quem já está dentro da obra, tá? Quem quer entrar, que está de fora para entrar, ele tem que fazer aquela propaganda externa, colocar o seu cartão nas padarias, num bairro, por exemplo, tem bairros muito bons aqui, e por estranho que pareça, como eu já falei em outro vídeo, tem pessoas que não sabem que é possível restaurar um porcelanato, por exemplo. Canso de receber ligações para mim que a pessoa pergunta como que me fazem ligações, né? Me perguntando que não sabiam que queimou o piso, que elas foram procurar no Google algum produto que elas pudessem sanar o problema, e elas acabam, na pesquisa, caindo em empresas que fazem restauração de porcelanatos. Então, olha que interessante, por mais que a gente tenha muito acesso à informação, tem pessoas que vivem no mundo paralelo. Elas só vão descobrir que aquilo é um problema e que tem uma solução, que alguém resolve aquele problema, quando elas realmente se defrontarem com o que aconteceu com elas. Elas vão lá pesquisar. Mas hoje ainda tem muita gente que não sabe que é possível se restaurar e se dar polimento no porcelanato. E como que a gente faz isso para essas pessoas? Colocando o nosso cartão e oferecendo o nosso trabalho. Então, assim, às vezes a pessoa está com piso feio e vai na panificadora comprar um pão, vê um cartãozinho lá, ou um folderzinho. Nossa, que interessante. Lá em casa tá feio, eu nem sabia que dava para fazer isso, né? Colocar assim, restaure seu porcelanato, tem ele novo de novo, né? Coisas assim. Então, quem está de fora tem que fazer dessa maneira. Quem está dentro já pode procurar quando ela está fazendo o seu trabalho, prestando seu serviço, né? Ela já vê as oportunidades de grandes negócios que ela pode fechar dentro de uma obra. Tá ok? Suzane, a gente conversando, né, nós percebemos que nós já temos no seu curso Restaurador VIP, né, alguns alunos que vieram do nicho principalmente de higienização de sofá. E conversando com esses alunos, a gente tem percebido uma diferença muito grande de valores na prestação desses serviços. Né? A gente percebe que as pessoas que trabalham com higienização de sofá, principalmente, ao entrar no curso de restauração e começar a perceber as oportunidades, elas estão identificando uma mudança muito grande de valores que elas podem agregar no negócio delas ou nos ganhos que elas têm fazendo restauração. Eu acho que você tem até alguns depoimentos de alunos que já conversaram sobre isso com você. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente qual é essa diferença, né? O quão varia hoje, para a gente ter uma ideia do que se ganha higienizando o sofá e o que pode passar a ganhar trabalhando com restauração de pisos. Eu vou dar um exemplo bem claro para você, que é de um aluno nosso, que é o Elson, lá de Natal. Então, ele já teve um problema assim, Ivana, dele... Eu perguntei para ele quanto que ele ganhava num dia, assim, tipo, se ele fazia R$500 num dia. Ele falou, nossa, para eu fazer R$500 num dia, higienizando o sofá, nossa casa tem que ser gigantesca, assim, para eu conseguir ter esse tipo de faturamento. E aconteceu uma coisa muito peculiar com o Elson, que ele acabou recebendo uma proposta para ele fazer um orçamento em uma igreja. E ele foi lá fazer, só que ele tinha um segundo problema, que ele não tinha o material. Ele mora lá em Natal e ele não tinha o material adequado para ele fazer o teste, né? E o cliente era, se não me falha a memória, me parece que eram uns 600 metros quadrados, uma coisa assim.
E o orçamento dele total iam dar R$ 6.000. Para ele fazer todas, de cara, assim, ele já foi fazer um orçamento de R$ 6.000. Então, quer dizer, se a nossa proposta era que o aluno ia ganhar 5.000, ele já ia ultrapassar em 1.000, né? Só que ele encontrou algumas dificuldades, né? Que era de ter o equipamento adequado para fazer o teste, né? Então, ele tinha uma conservadora, lá é difícil, é complicado para eles, é muito longe. Então, sempre eu indico assim, quando você mora muito longe, você não tem acesso fácil a esses produtos, pelo menos os produtos para teste tem que ter uma caixinha básica ali, para quando o cliente pedir um teste, você já ir lá e fazer em alto padrão. Porque é essa a diferença de você fechar um contrato e de você não fechar, entendeu? Você fazer um teste alto padrão, às vezes não adianta você chegar e dizer para o cliente, porque o produto vem não sei da onde, lá. O cliente tem essa consciência que lá existe problema? Tem essa consciência. Muitos têm. Porque todo mundo que mora lá sempre precisou comprar alguma coisa de imediato e não encontrou. Porque é muito norte do Brasil. Se aqui em Curitiba a gente às vezes tem esse problema, imagine lá. Só que aí já bate vamos falar assim, quase que uma desconfiança do cliente de fechar comigo ou não. Porque ele vai começar a ter medo que na hora de eu executar o trabalho também aconteça alguma coisa parecida, né? E também ele não conseguiu executar o teste da forma adequada. Ele conseguiu ir lá e limpar, pelo que ele me falou, mais ou menos, tá? Não foi aquela, uau, que limpeza. E também não conseguiu finalizar com os produtos adequados. Então, isso impediu com que ele batesse o martelo e ele acabasse fechando uma proposta de R$ 6.000, tá? Então, são coisas que a pessoa tem que ficar atento. Ingressou no curso, tem que pegar a lista básica lá, que eu vou criar até uma lista básica de produtos que a pessoa tem que ter em mãos, tá? Porque quando eu falo de impermeabilização de granilite, que é passar eles chamam impermeabilizar, eu chamo aplicar película. Essas películas, para você ter em mãos algo para se fazer um teste, é muito barato. Você não precisa necessariamente de uma polidora para fazer isso. Você pode fazer com uma conservadora de piso. Mas ele tem um método certo que você coloca umas lixinhas embaixo dessa conservadora para fazer uma limpeza profunda mesmo. Então, não é caro começar fazendo essas coisas. Impermeabilizações, você só vai precisar de 2 produtos. Tá? E a impermeabilização de bancadas, você nem precisa fazer teste, porque isso não aparece. Agora, quando você quer fazer um teste e fazer uma aplicação de resina em algum material, daí você precisa já ter a conservadora, ir lá fazer uma limpeza bem legal e ter esses 2 produtos, que é o selador e um acabamento acrílico de boa qualidade, para você fazer essa aplicação e essa demonstração profissional, mega cliente, com sangue no olho para você fechar. Então, quer dizer, nós já tivemos um aluno que emplacou no orçamento de R$ 6.000. E foi muito bom a experiência, valeu pela experiência. Depois ele deu um depoimento que ele acha que a restauração de piso perto é igual ele falou assim, que é um trabalho, como ele é mais profissional, ele não existe tantos aventureiros, né? É um serviço que requer mais atenção, mais qualidade, que a pessoa simplesmente não coloca uma extratoria embaixo do braço e sai por aí limpando o sofá. E note uma coisa, que pisos em geral tem muito mais do que sofás. Eu, por exemplo, na minha casa eu tenho um sofá, né? Agora piso eu tenho da cozinha, tenho do banheiro, tenho bancada, tenho a garagem, tenho várias coisas aqui que o meu pessoal sofre quando a gente vai fazer aquela limpeza de Natal, o pessoal sofre aqui, porque daí eu mesmo faço, né? Não tenho por que contratar, mas existem pessoas que precisam contratar para fazer esse tipo de trabalho. Então, por aí que eu vejo quanta coisa, por exemplo, os muros aqui de casa, a gente lava tudo no Natal. Então, se eu tivesse que pagar por uma empresa fazer isso, aí ia ser uma grana federal, assim, que eu ia gastar só aqui na minha casa. E sofá, eu tenho um só. Então, quer dizer, sofá, a minha mesa é uma só. Então, quer dizer, de 6 em 6 meses eu vou fazer isso. Então, é mais limitado e a concorrência é muito maior. E isso, pelo menos, é o que eu cheguei a essa conclusão depois desse depoimento do Elcio. Tá? Ô, Suzane, até aproveitando mesmo essa última colocação sua, né, quanto às oportunidades
para o restaurador. Outro dia a gente bateu um papo e você falou muito sobre essas oportunidades, que elas são muito maiores, até porque a concorrência também é menor, né? Você está sempre falando para a gente que é um mercado que ainda não descobriram. Então, essas pessoas que perguntam para a gente na comunidade, elas também estão percebendo isso, de que há uma dificuldade muito grande de se achar restauradores de piso e superfícies no mercado. E outro dia você falou para a gente das possibilidades. Você deu até exemplo de um condomínio, né? Quais são as possibilidades dentro de um condomínio? Você pode falar sobre isso para a gente também? Com certeza. Um exemplo de um condomínio, por exemplo, que eu fui ontem. Então, o que eu fui ontem, até citei, tem 2 sofás, né, na entrada, né? Tem 2 sofás na entrada, mas eu tenho de piso 2 sofás para um higienizador de sofá fazer, mas eu tenho todo o hall, tem as 2 escadas que sobem, tenho o piso L1, tenho o piso L2, tenho todos os lavabos, tenho o salão de festa, tenho a pedra que circunda, né, as calçadas que circundam todo esse prédio, tenho o petit pavé na frente, tenho todos os limestone que correm a piscina, então tenho todo o salão de festa. Isso é um exemplo de um condomínio só. Então, quer dizer, eu tenho 2 sofás para toda essa quantidade de pedras. Quando, por exemplo, estou falando do restaurador, o higienizador, porque é ele que seria um pós-venda dele. Agora, quem limpou o prédio ali foi até o pessoal da própria construtora, ele ali nem abriu para um pós-obra. O que acontece às vezes é deles, não, ali nem limpa, eu ia dizer que às vezes vai alguém limpar os vidros, não. Eles têm uma equipe própria que faz limpeza de vidros. Então ali não teria um serviço de um pós-obra, tá? Porque às vezes a empresa pós-obra, ela faz limpeza de vidros também, é um subnicho da empresa. Como ela faz pós-obra, já limpa os vidros, ela, quando precisa só limpar vidro, mas naquele condomínio, teria só para o higienizador de sofá mesmo. E outra segunda opção que eu tenho, mais 32 andares para cima de todos os moradores que moram nesse prédio, que veem o meu trabalho lá embaixo e que criam uma grande possibilidade que eu faça algum serviço quando eles precisarem. Então, num único espaço, olha quanta coisa que existe para se fazer, olha quantas oportunidades de negócio, porque isso aí são negócios. Quando a gente fala higienizar, você faz um negócio que você vai fazer com o seu cliente, você vai prestar um serviço para ele, né? Esse é um negócio. Agora, quando eu estou falando de limpeza profissional, de uma empresa de restauração de piso, que faz limpeza profissional, de limestone, de petit pavé, que é a pedra portuguesa, e uma série de coisas, ele cria num único espaço, né? Se todas as pessoas daquele prédio pedissem serviços ao mesmo tempo, possivelmente eu ficaria um ano inteiro só trabalhando lá. De tantas coisas que você tem num simples condomínio. Isso sem a gente falar em condomínios de casa, igual aqui tem o Alphaville, e muitas cidades têm, entendeu? Até eu lembro sempre que uma vez o Rodrigo no começo, a Pisoclima indicava muitos trabalhos, e eu tive um choque quando o Rodrigo veio e falou assim para mim, agora eles criaram o Clube do Restaurador, e ele falou assim para mim, Suzane, agora a gente não vai poder mandar serviço só para você, eu achei que eu tinha falido a minha empresa. Eu nem falei nada, fiquei muda na hora quando ele falou isso, me deu um choque assim por dentro, né? Ele falou assim, porque você não consegue atender Curitiba inteira. E naquela época eu não sabia que realmente eu não conseguiria atender Curitiba inteira. Hoje, os meus pseudos concorrentes são os meus melhores amigos, vamos colocar assim. E ao que, assim, é um nicho que o que nós temos nesse nicho? O que a gente encontra muito? Passador de cera. Pessoa que vai lá na loja que vende produto e eu às vezes estou lá no balcão comprando produto de linha profissional e eles vão lá e compram cera. Então, no nosso mercado existe muito o quê? Passador de cera. Aquele que vai passar a cera hoje, daqui 3 meses, vai sumir toda a cera da casa e vai deixar o cliente na mão e ele vai continuar precisando de um restaurador profissional. Tá? São essas pessoas que supostamente iriam incomodar, mas que não incomodam porque o trabalho delas não dura. Tá? Não vai durar. Vai durar muito pouco tempo. Então, e assim é como que a coisa vai. É muito trabalho perto de coisas que as pessoas outros nichos acabam perdendo espaço, o restaurador de piso continua. Tá, Ivana? Ficou bem entendido?
Muito, muito. A gente tem sentido essa necessidade das pessoas que não só estão na nossa comunidade, mas que veem seus vídeos, que te seguem nas redes, de entender essa oportunidade, né? Porque as pessoas Uhum. pensam em ou agregar valor ao negócio dela ou migrar. Então, elas ficam muito preocupadas em entender o que são essas oportunidades. E eu acho que esse ponto que você tratou foi bem esclarecedor, porque você mostra na prática quais são essas oportunidades. Eu acho que vai ter muita gente que vai gostar desse vídeo de hoje. Inclusive, até falando em migrar, eu quero citar um exemplo que eu falo que eu trabalhava com pintura, daí quando eu fiz a minha primeira restauração de granito, que eu fui lá e passei resina acrílica no granito, eu comecei também a ter muitas oportunidades de fazer limpeza pós-obra. A gente até teve uma equipe muito grande de até 70 funcionários trabalhando com pós-obra numa única obra aqui em Curitiba, de um shopping grande que abriu aqui. Mas o que aconteceu? Porque eu continuei com a minha empresa e a minha sócia tocava essa empresa de limpeza pós-obra. Só que o que aconteceu? Chegou um tempo que a gente reduziu a equipe e a gente começou a ter um problema que todo mundo que vem do pós-obra e começa a trabalhar com restauração de piso tem. Porque nós temos um aluno nosso, o Igor, que ele veio e me pôs exatamente o problema que eu tive no passado. E o conselho que eu dei para ele é assim, eu vou contar o problema, vou contar o conselho. O problema é que quando você começa, migra, da limpeza pós-obra, quando você vai pegar uma obra e a pessoa sabe que você trabalha com restauração de piso, eles tendem a achar que você vai lá e você vai restaurar o piso, tá? E você fica naquela coisa assim, não, eu vou limpar. Limpar não tem nada a ver com dar brilho, com remover risco de obra, entendeu? Com fazer impermeabilização, com deixar esse brilho novo. Isso não tem nada a ver com pós-obra. Pós-obra é simplesmente ir lá e limpar e tirar o pó, deixar extremamente limpo. Que é uma dificuldade que as pessoas do pós-obra têm, é porque as pessoas confundem também o pós-obra com o serviço da diarista. Eles acham que uma diarista, que é uma concorrência que eles têm, eles acham que, eu vou pagar 5 diaristas, elas vão vir aqui e vão limpar para mim em um dia. E a diarista nunca consegue fazer um trabalho da qualidade do pós-obra, e quem é de pós-obra vai entender o que eu estou falando. Então, existe também esse tipo de concorrência, a pessoa achar que o diarista vai fazer. E o segundo momento é isso com relação a preço, tá? Quando a empresa vai dar um orçamento de limpeza pós-obra, que não é assim, não é aquele valor maravilhoso como você vai cobrar para fazer uma restauração de um piso, ele é muito inferior. Então, o máximo que a gente já cobrou aqui para fazer pós-obra foi R$ 3.500. E ainda assim, os clientes reclamam que acham que se ele pagar 150 para uma diarista, com 5 diaristas, ou seja, R$ 750, eles vão conseguir limpar a casa inteira. Não, mas mesmo assim, mesmo que eu coloque 2 dias, vou gastar 1.500 e a pessoa cobrou 3,5, mas é uma outra qualidade de serviço. Como dizem, né, os entendidos entenderão do que eu estou falando, porque eu já passei por isso. E a casa fica suja do mesmo jeito, tá, com as diaristas. Nada contra as diaristas, eu só estou dizendo que a qualidade do pós-obra é diferente. Mas, quando você está migrando, você está aqui, a pessoa entende, a pessoa fala, não, e até a pessoa costuma já falar, quando vai fazer para poder fechar o serviço, para agregar valor, para ela bater o contrato da limpeza pós-obra, ela já quer dizer que ela entende daquele piso que ela não vai estragar nada, porque ela é restaurador. Eu sou restaurador de piso. E a pessoa diz, joia! Então, quer dizer, a pessoa vai vir limpar e quando eu chegar aqui, esse piso vai estar limpo, porque ela é um restaurador de piso. Esse é um perigo. Então, o Igor me relatou esse problema, eu já tinha passado por ele, e o conselho que eu dei para ele é: deixa para as empresas que estão começando a fazer pós-obra, e você que já tem clientes, que já está com uma empresa aí no trilho, você deixa o pós-obra para trás, pega só de algum cliente ou outro, que você goste muito, e segue a tua vida para frente agora como restaurador. Então, quem está trabalhando com pós-obra, e mesmo com higienização de sofá, tende a fazer essa migração. Porque a diferença de valores, de ganhos, é assim muito diferente. É uma coisa absurda. Para quem trabalha com higienização de sofá e para quem trabalha com limpeza pós-obra, é surreal. É uma diferença que na hora a pessoa demora a acreditar, como aconteceu comigo, lá no começo, quando eu vinha de pintura, quando eu vinha do meu trabalho com limpeza pós-obra,
E o cara chegou para mim e disse assim, nossa, você quer ganhar 5 mil por mês? Olha, você faz esse serviço, você vai ganhar 5 mil por mês e ainda você vai amar o que você faz. Eu falei, esse cara é louco, gente. Eu pensei assim, não deve ser brother, ele mexia com massa plástica. Você, a massa plástica já subiu para a cabeça dele, não pode ser. E eu ainda, imagine, eu vou amar. Ah, tá. Cara, e depois de um tempo eu descobri que o cara só errou o valor. O resto, tudo que ele falou era verdade, sabe? Eu nem comecei a mexer com massa plástica ainda, nem tenho vontade, sabe? Mas é bem isso que acontece, é uma coisa surreal. Quando você entra, quando você mergulha nesse mundo, que você entende o método, tá? Você entende o método simplificado, porque eu aprendi por um caminho cheio de pedras, de obstáculos, porque não tinha tanta informação como nós temos hoje na internet, embora eu sempre diga, tome cuidado com as informações que você recebe, tá? Vejo muitas coisas, muitas pessoas em grupos de restauração de piso, falando para as pessoas aplicarem produtos ácidos, assim, em materiais que não pode ser usado, porque até assim é um produto muito bom, tá? Porque eu não conheci na hora o produto. Só que me assustou quando a pessoa mandou passar ele para tirar ferrugem de uma cerâmica. Na hora me assustou assim quando falou assim produto. Eu fui procurar um produto assim, o produto é muito bom. O produto é excelente para o que ele é destinado, tá? Agora, assim, para tirar uma ferrugem, até naquele caso, depois eu falei assim, não, nesse caso que já está destruída a pedra da cerâmica, pode passar. Mas tomem cuidado. Não se tira ferrugem de porcelanatos polidos, de mármores polidos, de granito, com produtos ácidos, porque você vai levar a ferrugem e o brilho junto. Então, tem muita informação na internet, tem muita gente vendendo produto aí que é um produto milagroso, que os caras passam até com a mão. Só que ele é ácido fluorídrico. Ele faz mal para os ossos, tá? E faz mal para o piso. Embora ele limpe, que é uma beleza. Limpa que se diz, nossa, eu quero esse produto aqui em casa. O cara só passa e joga água, a sujeira vai sumindo com ele. Só que o que a pessoa não entende, que quando está vendo o leigo, que está levando uma camada do piso. A camada que está suja, ele está levando junto. Então, teu cliente vai adorar no primeiro momento a limpeza. Nossa, vai amar, vai achar que isso é um mágico. Só que a hora que ele começar a sujar, não tem Cristo que tire mais aquela sujeira. E isso acontece muito, Ivana, muito. Tem muitos lugares que a gente vai aqui, que as pessoas usam um produto muito extremamente forte, extremamente corrosivo, depois elas usam mais, Aconteceu em um mármore branco num condomínio aqui em Curitiba, que todo mundo tinha dado PT para o mármore. Porque o mármore, nós temos um mármore que é Branco Paraná. Tem a Michelangelo aqui em Curitiba, que eles têm uma jazida que faz a extração desse mármore Branco Paraná. Só que esse mármore Paraná, ele tem muitos veios. Então, nesse caso ali desse prédio, eles começaram a usar um produto limpa-pedra. E daí eles começaram a ficar com aquela coisa bem rústica, porque o que era pedra, o ácido comia. E o que era veio, ficava, permanecia, o veio é extremamente resistente. Então, quando eu fui no condomínio para ver uma outra coisa, eu falei assim, nossa, mas por que vocês não restauram? Olha a oportunidade. Eu fui ver outra coisa. Eu falei assim, não, mas eu faço isso aqui. Tem que se lixar, tem que usar metálica agora para você fazer assim, assim, assim. E a síndica gostou muito. Eu tinha a máquina para fazer o teste, porque isso requer equipamentos mais pesados já requer uma polidora. E eu vi a oportunidade e consegui fechar. Porque é bem interessante, foi um caso bem legal que aconteceu com a gente, viu a oportunidade de você estar no lugar certo e fazer essa chamada para o cliente que não sabia. E a mulher falou assim, mas veio a marmoraria aqui, mandou arrancar tudo e por outro. Claro, o interesse da marmoraria é trocar pedra, não restaurar. Beleza? Beleza, Suzane. E agora eu acho que é a pergunta que vale 1 milhão. Né? 1 milhão, a pergunta vamos lá. que vale 1 milhão, que as pessoas fazem e as pessoas querem saber, que as pessoas estão identificando oportunidade, acharam o mercado e elas querem saber da Suzane, que já passou por isso tudo, que hoje é uma especialista não só na atividade, mas como na criação da empresa, como numa sustentação de uma empresa de sucesso de restauração. As pessoas querem saber essa pergunta que vale 1 milhão. Qual é o primeiro passo certo, assertivo, que eu posso dar
para entrar nesse mercado. As pessoas não sabem. Aí eu compro produto, eu entro num curso, eu procuro na internet o que eu devo fazer de forma assertiva, que é um primeiro passo, o passo mais importante para eu entrar no mercado de restauração de pisos e superfícies. O passo mais assertivo é estudar o método, tá? Um método simplificado, um método que te leve, o mapa do tesouro, que eu chamo, entendeu? Ele tem um método, ele tem uma rota que nós criamos, que você vai do zero ao profissional, tá? Então, você tem que ter essa rota, senão você vai fazer o que eu fiz no começo, que eu fui para Porto Alegre, e eu fui para São Paulo, e eu comprei vários litros e litros de produto, e usei produtos achando que todos os rótulos condiziam com a realidade. Então, teve um caso de um cliente que eu fiz, que eu lixei o piso, daí eu passei primeiro um produto, não deu certo, deu errado, eu removi aquele, passei outro produto, eu usei, por exemplo, usei toda a linha da Pisoclean, não deu certo, porque assim, os produtos têm marcas muito boas no mercado, mas só que a gente não pode ficar focado numa marca só, entendeu? Então a gente tem que cuidar, porque tem muita gente que fala muito de produto, mas tem produto que é só para limpar. Então, mas tem produtos que são só para restaurar piso, que são para limpar e são para restaurar piso. Só que os que são para limpar de uma linha de restaurar piso são muito caros. Então, as pessoas tendem a procurar marcas boas que existem no mercado. Eu não estou aqui para fazer propaganda nenhuma de nenhuma marca, tá? Existem produtos muito bons que se vendem para fazer limpeza, tá? Que se vendem para fazer limpeza, que não precisa ser as marcas caras vendidas pelas empresas. Como são poucas, assim, essa eu posso citar, que são Pisoclean, Bellinzone, entendeu? São as principais que estão no mercado, são Pisoclean e Bellinzone, que são produtos realmente profissionais e tal. Só que se eu foco só na Pisoclean, eu abro mão de uma série de opções que eu tenho na Bellinzone, entendeu? Se eu focar só nos produtos da Pisoclean, tem coisas que a Pisoclean resolve, nossa, é maravilhoso. Mas também tem produtos maravilhosos na Bellinzone. Então, se eu ficar focada na marca A ou na marca B, com certeza eu vou perder oportunidade, eu vou perder de conhecer produtos excelentes que tem aqui ou tem ali. Ambas são muito bons, tá? Ambos são muito bons. Só que, como nós testamos de tudo, a gente acabou, eu sou, era e ainda continuo, acredito que eu ainda continuo sendo supervisão técnica dos produtos da Pisoclean, faço isso com o maior carinho do mundo. Quando as pessoas me procuram, eu explico certinho o funcionamento de cada produto. Só que como profissional, uma pessoa que ensina as pessoas a restaurar piso, que tem um canal de dicas, eu não posso ser incoerente com as outras marcas, porque eu dependo das outras marcas. Eu dependo delas para a execução de um trabalho perfeito. Então, eu sempre dou prioridade, priorizo os produtos que funcionam e ignoro os que não funcionam, tá? E quando eu ignoro os que não funcionam, eu ignoro tanto os da Pisoclean como os da Bellinzone. Então, assim, eu parto do pressuposto que o meu cliente merece o melhor. E eu mereço também ter uma solução rápida para ele. Eu não posso ficar batendo cabeça usando um produto que não funciona porque eu tenho o amor à marca, tá? Então, eu uso todos os produtos, não ignoro nenhum, recebo às vezes produtos para teste e coloco para as pessoas somente realmente os que funcionam. Ah, esse produto não funcionou, eu não posso falar dele. Porque eu não quero ter vínculos, entendeu? Eu não posso ter vínculos, eu como uma empresa, com nenhum... Eu tenho vínculo com o meu cliente, que é o meu melhor patrimônio. Hoje o meu cliente me leva para qualquer lugar, e é isso que eu falo que é sempre importante para quem está começando, para quem já começou e para quem está começando. O nosso cliente é o nosso melhor patrimônio, a gente não pode ter vínculos com A ou B, porque a gente acaba pecando com alguém. Então, o meu cliente é o meu melhor patrimônio. Então, a dedicação que eu tenho com o meu cliente, de entrega, de qualidade de trabalho, e entrega de rapidez e eficiência, é muito maior com o meu cliente do que com alguma marca que eu poderia criar algum vínculo. Tá? Então, hoje a Suzane não tem vínculos com nenhuma empresa, falo bem de todos e vou só pautar o que realmente funciona. Tá? Então, qual seria a dica? Procurar pessoas idôneas, tá? Que tenham um método que funcione, que conheçam sobre produtos,
que tenham esse conhecimento, que te derem uma rota, que vai ser muito mais barato, menos tortuoso esse caminho. Então, se eu colocar para vocês o que eu investi, o que eu perdi de produto e o meu investimento alto que eu tive, eu fiquei aí quase uns 6, 7 anos. De todo esse meu tempo aí de trabalho, Ivana, eu fiquei 6, 7 anos meio que no limbo, meio que procurando coisas, meio que testando. Em 2015, eu construí a minha pista aqui do lado. Entendeu? Que eu construí uma pista que eu tenho de prova. Que eu coloquei as pedras que eu mais tenho aqui em Curitiba e que eu comecei a testar várias coisas ali. Então, para você ver, eu comecei lá em 2006, eu estava começando a gatinhar, procurando, já tinha feito alguma coisa. 2006, para em 2015, quase 9 anos depois, eu construí uma pista para mim, para eu testar os produtos. Entendeu? Quer dizer, eu senti necessidade de ter essa pista aqui do lado. Porque daí eu parei do quê? De gastar produto à toa. Então foram quase 8 anos, a pessoa acha que é assim, né? Eu estralei os dedos, botei uma blusa e sou restaurador VIP. Não sou. Eu fiquei ainda num limbo muito grande. Eu fiquei ainda tomando muito prejuízo, sabe? Levando muito fumo da vida. Entendeu? Às vezes, porque no começo, quando você vai num cliente que você não acerta de cara, você fica meio apático, né? Ou assim, uma vez que eu fui num cliente que eu fiz 150 metros quadrados de travertino, eu levei uma semana sozinha para fazer. Já aconteceu isso comigo. E todo mundo ir embora e eu ter que fazer. Por isso que eu faço, às vezes, a importância do dono da empresa saber executar o trabalho. Porque quando o cara vai embora, e às vezes as pessoas vão embora, as pessoas têm uma diferença de opinião com você, ou elas querem fazer um serviço que você não quer. Eles querem entregar um serviço que você não aprovou para o cliente. E você tem que sempre estar em cima da empresa. Se você não cuida do seu patrimônio vai embora, o funcionário vai embora também porque ele não serve para você. Se ele não tem a consciência do que a empresa precisa, ele não serve para a tua empresa. E se você não estiver lá, como que você sabe o que ele está fazendo de certo e errado? Vou citar um exemplo que eu vi ontem. Eu estou num prédio, eu fui trabalhar ontem no prédio, fazer uma bancada, que ele tinha um couro no balcão, couro legítimo, né? Então eu tomei todo o cuidado de fitar esse couro inteirinho, porque lá na entrada, antes de eu entrar, eles têm, como é um prédio de alto poder aquisitivo aqui de Curitiba, eles têm uma guarita blindada na frente do prédio. Então, ele é todo um granito escuro, a guarita blindada, toda preta, e aqui a lateral. Então, você não é para você não ver aonde que estão as seguranças dentro da guarita. Só que foi uma empresa lá para remover o isofilme, e eu pensei já, o proprietário da empresa não estava aqui, e os caras foram lá retirar, e não sei por que cargas d'água, eles lixaram o vidro inteirinho do prédio. Eles tiraram o isofilme e lixaram o vidro. Os seguranças estavam todos expostos lá dentro ontem, e todo mundo, e aquilo tudo riscado de lixa. Eu fiquei imaginando assim, quando o dono dessa empresa, quando o gerente do condomínio ligou para ele ir lá ver o que eles tinham feito, o que será que ele pensou? Você imagina então assim, o que eu falo para vocês, um funcionário sem treinamento específico, ou aquele que às vezes o tico vai embora e deixa só o teco, faz coisas que vocês não imaginam. Então, o proprietário da empresa tem que saber resolver o problema. Hoje, por exemplo, eu olhei aqueles riscos no vidro e aquilo ali me apavorou, porque eu não sei resolver risco de vidro. Isso diz que existem profissionais que fazem isso, mas eu não saberia nem por onde começar. Agora, se um funcionário meu vai lá e passa uma metálica no mármore, eu sei resolver. Ele pode ir embora e me deixar lá sozinho que resolve o problema. Então, sempre eu boto na consciência de quem quer se tornar um restaurador para ele ser o primeiro profissional. Eu sou a cabeça da empresa, eu tenho que saber fazer de tudo. Não é que eu vou botar os meus funcionários lá e eu vou ficar de braço cruzado, porque agora que o cara for embora, ele deixa a máquina lá para você, onde você vai arrumar um profissional na hora para concluir o trabalho. Então, todas as empresas que colocaram funcionário para trabalhar, passou um tempo, eu tomei o lugar deles. Passou um tempo, eu tomei o lugar deles. Então, é isso que eu falo para toda pessoa que quer montar uma empresa, segundo o conselho que eu dou para elas, além de procurar uma rota real,
uma rota de pessoa que já tenha passado, que passou por esse caminho e que possa me ensinar, e para isso tem os nossos canais no YouTube, no Instagram, no Facebook. Lá a gente dá muita informação, dá muita dica, então é só seguir a gente, que lá tem o caminho e a rota para vocês seguir. É de cuidado com empresas que vendem produtos, cuidado com... Porque essas pessoas estão comprometidas em vender e não tem nada de errado. Se eu vender produto, eu quero vender produto para você. Eu vou ensinar você a usar os meus produtos. Eu não vou ensinar para você como que usa o produto do vizinho, porque eu quero que você compre de mim. E se eu puder colocar 5 ou 6 produtos a mais na minha linha para você usar, tá tudo bem. É o meu modelo de negócio. Não é que eles estão errados, tá certo. Bem como um cara uma vez falou para mim assim, eu fui fazer um curso nas lixas metálicas lá nos HTC, e eles falaram para mim assim, que se você não usar metálica, você não está fazendo um polimento, você está fazendo um peeling. Olha que absurdo! Tem pedras, ultimamente, que as marmorarias estão vendendo desse tamanho, que é 1 milímetro. Se você usar uma metálica nisso, você leva mais da metade da pedra embora. Entendeu? Mais da metade da pedra. Só que não tem nada de errado, o cara vende o metálico. Eu quero que você compre. Se eu botar na tua cabeça que se você fizer isso, você está fazendo um peeling, até tem um vídeo que eu tenho no YouTube que diz assim, polimento ou peeling, né? Porque às vezes o cliente está disposto a pagar um peeling. E o peeling vai ficar excelente, não precisa fazer a plástica, né? Faz um peeling mesmo, o peeling já conserta o que você quer, o teu problema, e vai deixar o cliente feliz, tá? Então, tomar cuidado, gente. Quem vende lixo vai querer que você use lixo. Quem usa lixa metálica vai querer que você use, às vezes, lixa metálica num piso lá que tem 1 centímetro. Você pode, depende de quando você for lixar, você chega lá no contrapiso. Eu digo, então, estar atento às informações que vocês estão recebendo. Siga o nosso canal, lá tem dicas, se vocês seguirem a risca lá, vocês já vão ter uma grande empresa e uma empresa de sucesso. Então, esse é o cuidado, essa é a dica que eu deixo para vocês tomarem só esse cuidado. Cuidados básicos. Você pode perder uma pedra? Pode, claro que você pode. É só deixar alguém desavisado, igual o cara deixou alguém removendo o isofilme com uma máquina de lixadeira na mão. Vai ver o que o cara fez lá. Entendeu? Eu até brinquei com a moça, que ela é secretária do diretor lá do condomínio. Eu falei para ela que eu coloquei uma foto, que eu coloquei assim, estou protegendo o couro para defender o meu couro. Não quero entrar para a lista do pessoal do vidro. Entendeu? Ela deu risada, porque realmente fica numa situação bem cruel ali, o pessoal do vidro. E por quê? Porque o chefe não estava lá. Porque ele deixou o equipamento errado, ou o produto errado, como eu vou só dar mais um exemplo, posso citar mais um exemplo, um exemplo do que eu estou falando para vocês de venda de produto. Tem uma moça que me ligou, que ela tem uma empresa de limpeza pós-obra, e ela foi num curso em que ensinava a usar uma série de produtos, até não vou falar o nome, porque eu posso estar fazendo uma imagem negativa, e não tinha nada de errado. A pessoa que ensinou ela a usar o produto é maravilhoso, é excelente. Eu uso muito esse produto, mas eu uso muito esse produto no lugar certo. Todos os produtos são muito bons, a não ser aqueles bem ralos que vendem, que vocês sabem que tem, mas todos os produtos de grandes marcas são muito bons para o que eles se destinam. Só que a pessoa, a hora que ela recebe a informação, ela recebe meio assim e acha que é a solução para o mundo. E essa pessoa fez esse curso, comprou esse produto e botou na mão da pessoa errada. A pessoa abriu esse produto e foi derramando ele em cima de um porcelanato. Então, esse produto, ele entrou, ela pingou em todo esse piso e deixou ele branco, porque ele tirou a sujeira e tirou a cor do material. Então, qual que seria a solução para ela? Eu digo, que foi a mesma solução do cara que deu o curso para ela. Não, já que aconteceu isso, esse produto não era para usar aí, agora o que você vai ter que fazer é espalhar esse produto em tudo e deixar todo ele desse tom mais claro. Entendeu? Porque pode ser uma sujeira, pode ser não sei o quê, mas para você não precisar trocar isso aí, você vai ter que fazer dessa forma. Porque senão o que acontece? Ela tá com o mico na mão. Ela teria que trocar um piso inteirinho, não sei o que aconteceu. Ela não me contou mais dessa história, ela só me pediu uma dica, eu dei a dica para ela. Ela nunca mais me falou se ela teve que trocar ou se ela realmente passou o produto em tudo, mas fica aí a lição de vida, porque a nossa inteligência é aprender com o erro dos outros para a gente não precisar errar sozinho. Então, quando a gente fala de pedra, quando a gente fala de mármores e granitos, tomem cuidado com que as informações que vocês recebem,
e para que os produtos se destinam. E tomem cuidado também para os vendedores de plantão, porque eles tendem a querer que você consuma mais produto deles, e não tem nada de errado, porque a empresa deles precisa andar, eles precisam rodar o mercado, porque eles têm funcionários, tem uma série de coisas que dependem deles. Não tem nada de errado. Mas se você quer começar da forma certa, siga as nossas redes sociais lá, vocês vão ter muita dica boa nossa lá, que vai ensinar para você. Inclusive tem um vídeo no YouTube que ensina você a começar uma empresa do zero. Tá ok, Ivana? Suzane, muito bom. Eu acho que isso aí resume, você está dizendo às pessoas que não sejam aventureiros, né? No nicho de restauração. Sim. Porque senão você vai ter mais prejuízo do que lucro, vai ter mais tristeza do que alegria. Então, não seja aventureiro. Para não ser aventureiro, você tem que saber o que fazer, quando fazer e como fazer. Exatamente, né? Isso aí. Quando você começou, você não tinha essas informações. E hoje já se encontram essas informações, principalmente no método Restaurador VIP, que você é idealizadora e que tem ajudado muita gente a entrar nesse nicho novo. Né? Sim. E para a gente finalizar, eu vejo que você tem feito quase que uma convocação geral para que as pessoas venham conhecer o mercado, né? Para que as pessoas conheçam essa oportunidade. Você tem dito que é um nicho ainda pouco explorado. E para a gente finalizar esse bate-papo, eu queria que você fizesse essa convocação, né? Que eu noto que é muito também a sua missão, que você faz isso com muito prazer, sem medo de concorrência, sem medo nenhum de perder espaço. Você convoca as pessoas para que conheçam esse nicho, para que conheçam esse mercado. Eu queria te pedir, por gentileza, já queria te agradecer também de bater esse papo aqui com a gente. A gente está sempre ouvindo as pessoas que te seguem e você abrir essa oportunidade da gente trazer essas perguntas aqui para você. Eu queria te agradecer e deixar a bola com você para você encerrar esse vídeo para a gente, fazendo essa convocação que você sempre faz de convidar as pessoas para conhecer esse mercado. Então, eu até quero aproveitar, Ivana, que a gente está no dia 1º de dezembro, né? E falar assim para as pessoas, se você quer começar 2020 com o pé direito, você começa a pensar o que você vai fazer em janeiro, entendeu? Então, o que nós vamos fazer em janeiro? Como que nós vamos começar o nosso ano? Se eu quero mudar de vida, se eu quero ter novos projetos, o que eu quero fazer em 2020? E eu, se eu fosse você, em 2020, eu trataria de mudar de profissão e começar a migrar para algo mais rentável. 2020, o mercado está aquecendo, ele veio, eu falo para vocês, por pessoas que me deram depoimento durante o ano. O pessoal achou que o mercado estava mais enfraquecido esse ano. Como nós temos os nossos clientes que nós trabalhamos o ano inteiro com eles, eu não senti esse baque todo dessa mudança de um governo para o outro. Mas sempre quando tem uma mudança de um governo, ele tende a ficar mais enfraquecido. Então, eu estou fazendo esse depoimento, não por mim, mas por depoimentos que eu vi de outras pessoas, de outros amigos meus que trabalham na área, que o ano teve mais enfraquecido. Ninguém levou prejuízo, todo mundo trabalhou legal, só que nós vamos começar 2021 com as pessoas já com a máquina mais aquecida. Então, vai ter eleição aí para prefeito, mas nada vai mudar. O que muda é quando você muda de um presidente para o outro. Então, ano que vem, a proposta aí de todos os economistas, de tudo que a gente está ouvindo, que o ano de 2020 vai ser bem melhor do que foi 2019. Então, vamos começar a pensar, usem esse mês aí de dezembro para as festas de final de ano e para refletir o que vocês querem para 2020. Se eu fosse dar uma dica para um grande amigo meu, é a que eu vou dar para vocês. Vamos pensar que nós podemos abrir a nossa empresa, transformar a nossa empresa de higienização de sofá e ganhar dinheiro em 2020 fazendo restauração de piso. Vamos falar lá para quem trabalha como pós-obra, como anos atrás, que eu tive que tomar uma iniciativa, que eu tive que investir, porque às vezes você tem que ter coragem para ficar esses 9 anos que eu fiquei. Até eu construir a minha pista aqui, eu fiquei muitos anos gastando dinheiro, atrás de curso, atrás de especialização, ia para Porto Alegre, ia para São Paulo, então foi um tempo muito difícil para a gente, entendeu? Porque a gente ganhava o dinheiro aqui e investia ali, investia em equipamentos, investia em conhecimento, e isso custou muitos anos para mim, custou 9 anos,
até que eu me profissionalizasse e tornasse a pessoa que eu sou hoje. Então, e eu posso ser a guia de vocês em 2020 para que vocês comecem um ano com o pé direito, que restauração de piso não é um serviço para aventureiro.